Continuação aqui, as mentiras do Lucas Banzoli. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Agora ele está regindo o canal aqui do Católico de Verdade, né? Que fez um vídeo expondo a manobra e a tática dele no debate com o Ariel, certo? Oi gente, aqui é o Lucas e os militantes católicos de internet ainda não superaram o meu debate com o Ariel. As viúvas do Ariel estão chorando até agora e agora estão usando um canal com mais de 500 mil inscritos, veja só. 570... Visão do Lucas Banzoli, ele refutou o Ariel. E muitos seguidores do Lucas Banzoli, tanto que ele já fez vídeo live comentando sobre esse debate com um grupinho deles, né? Dele. Mas só você comparar, cara. Momento nenhum ele entrou ali provando que ali o milagre eucarístico é uma farsa. Etc. Blá, blá, blá. 84 mil inscritos, mais de 500 mil de inscritos estão usando esse canal para me atacar. A verdade sobre Lucas Banzoli. 1h30 de vídeo só para me difamar. Para você ver o nível do desespero desses caras. Isso é para você ver como é que esse debate abalou mesmo o ego deles, né? Eu tenho certeza que se o Ariel tivesse sido bem nesse debate, como ele foi em outros debates, eles nunca teriam se preocupado em fazer um vídeo como esse, né? Eles simplesmente falariam pro pessoal, ó, assiste o debate aí, todo mundo vai ver que o Banzoli foi completamente destroçado nesse debate e pronto, né? Assim como eles não precisaram fazer. E uma coisa que eu percebo, esse debate aqui é para exaltar o ego de quem está debatendo. Momento nenhum você vê ali Cristo sendo exaltado, pessoas se convertendo, voltando para a igreja, etc. O evangelho sendo pregado de acordo com foi pregado, como diz Paulo 1 Coríntios 1, ali a integridade. Não, cara. Simplesmente eu vejo nesses debates, por isso que eu não me institulo apologeta, eu sou pregador. Porque eu não fico nesse contexto. Nesse blá, 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 mas quem ganhou o debate? Cara, simples, pô. A Bíblia diz que a Eucaristia ali existe. A transubstanciação é outra questão desenvolvida pelos pais da igreja, para você entender o milagre e o mistério que Cristo instituiu. Mateus fala, São Marcos fala, São Lucas fala, São João fala, 6. Paulo fala. Foi revelado por ele por revelação. É um só pão, 1 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 11, 23 ali. Então, é simples entender isso. E, segundo Coríntios 11, 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Que não é o Jesus que os apóstolos pegaram. Você vê Atos Apóstolos 2,42, você vê ali, eles ficavam reunidos na fração do pão. Atos Apóstolos 27, no domingo era feito essa consagração. Pro Lucas Banzoli, ele venceu o debate, cara. Para mim, ninguém ganhou esse debate, nem o Ariel, nem o Lucas Banzoli. Porque a questão não é essa, a questão é pessoas estão se convertendo. Não, pô, pessoas estão ganhando dinheiro em cima disso. As pessoas estão lucrando através dessa apologeta, desses apologetas, dessas discussão, nesses debates, mas Cristo não está sendo pregado. A palavra, de acordo que foi pregada, anunciada, não está sendo pregada. Pessoas não estão se convertendo, pelo contrário, estão ficando mais com raiva e etc. Semeando, como Paulo diz aqui, ó. Segundo Coríntios, Paulo já deixou, está acontecendo aqui, ó, que Paulo já falou. Só, 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Simples, Paulo já deixa bem claro. Quem são essas pessoas que proclamam outro Jesus diferente? Que eles se institulam que está pregando o verdadeiro evangelho. Eles sonham que está defendendo a verdadeira igreja, como Paulo perseguia ali. E Paulo deixa bem claro, Gálatas 1:7, não há dor de evangelho. São apenas pessoas que se metem a confusão. Tito não tem que combater aquele que contradiz a sã doutrina com a sã doutrina da salvação. Combater aquele que contradiz. É só,
A Eucaristia tem evidência bíblica, é tradição que os pais da igreja pregavam, acabou, pronto, final. Se a pessoa quer acreditar, amém. Se não quer, amém, cara. Porque o Espírito da verdade está sobre a igreja. E outra coisa muito interessante que eu aprendo aqui com as cartas paulinas, 2 Tessalonicenses, 2,15, que nos dá esse respaldo à tradição. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento ensinamento de que nós, assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservar o evangelho, os ensinamentos que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. 2 Tessalonicenses 2, 10. Ele usará de toda a sedução do mal, como aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade, que ele podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder e os enganará e os introduzirá a acreditar no seu erro. Então é simples, pô. Aqui você vê a rincha, o ódio dos doutores. Fazer esse tipo de coisa em relação aos outros debates. Mas como ele sabe, esses dois aí sabem perfeitamente bem que o debatedor católico foi completamente engolido no debate, então eles precisam se prestar. Engolido aonde, meu querido? Eu vi o debate tudo, eu acompanhei o debate tudo. Você usou termos, palavras totalmente diferentes. Você citou falas de pais da igreja, que os pais da igreja acreditam no milagre da Eucarístico. Então não tem como, cara. Esse papel vergonhoso, vexatório, assim, né, digno de pena, pra ficar chorando durante 1h30. E uma coisa, a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 2, 10 em diante, ali, quem dá ouvido a esses caras, irão se contaminar, irão se perder igual a eles, porque desprezaram a verdade que poderia ter tido salvo, poderia ter salvado vocês. Porque vocês deu crédito a esses impostores da fé, 2 Coríntios 2,17. Que irão proclamar outro Jesus diferente. Bem claro, óbvio, na Escritura. Tentar me difamar, para tentar destruir minha imagem, porque é tudo que restou para eles, né, depois da apologética católica ter sido sepultada naquele debate. Como eles não conseguiram vencer nos argumentos, aí o que sobrou para eles é apelar para essa campanha baixa de difamação aí, né? Enfim, depois eu vou mostrar mais coisas, mas antes eu quero só comentar um pouco sobre quem é o sujeito que ele trouxe. Olha só. Olha os vídeos dele, ó. Debate que sepultou a apologeta católica. Outro. A mesma igreja há 2000 anos, ó. Fora da igreja não há salvação. É só. O cara, ele ganha visualização, tal, etc., falando mal da igreja, perseguindo a igreja. Atos dos Apóstolos 9, Saulo fazia a mesma coisa, cara. Simples entender isso, cara. Fala, galera, tô de volta. Eu tava me preparando para o debate aí com o Ariel e acabei de voltar aí de São Paulo. E esse debate realmente aconteceu um verdadeiro milagre nesse debate. Infelizmente, cara, infelizmente. Vamos voltar aqui. Mas antes, eu quero só comentar um pouco sobre quem é o sujeito que ele trouxe para fazer essa live aqui com ele, né? Esse tal de Hora do Macabeus. Desculpa, eu não consigo resistir. Esse tal de Hora do Macabeus, na verdade, é um lunático que se auto-intitula Cris Macabeus. Que na verdade nem é o nome dele de verdade, evidentemente, é um nome de fantasia, igual o Conde Lopé, que é um sujeito aí com sérios traços de psicopatia, que ele era pior ainda antes, né? Na época lá do Orkut, pra você ter uma ideia, né? Quando eu tinha 16 anos, eu debatia com ele lá no Orkut e já refutava ele desde aquela época, e aí o sujeito dele ficava transtornado, ele xingava todo mundo, de tudo que é palavrão possível, imaginável, o cara maior boca suja. E cadê Jesus nessa história? O foco não é mais Jesus. O foco não é mais
conversão. O foco não é mais almas. O foco não é conduzir você para a verdade, como diz Paulo aqui, 1 Coríntios. E cadê o Rafael Pablo? Sumiu, cara. Será que desistiu? Aqui, ó, de tomar um couro? Ou se converteu ao catolicismo? 1 Coríntios 15:1. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tem acolhido, no qual está firme, ó, por ele sereis salvo. Olha só. Olha o que São Paulo está falando ali para a comunidade aos coríntios, que são os filhos na fé de Paulo. Olha só. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei. Que evangelho é esse, cara? E que tendes acolhido, no qual está firme, por ele sereis salvo, se conservado como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Olha só. Simples entender isso, cara. O foco não é mais. O foco é essa apologeta protestante. Faz vídeo ataque aos católicos, o católico vai e responde, fica nisso. Fica nessa maré, fica nesse contexto. Infelizmente, vamos voltar à origem. Que origem? Pregar e defender uma amada igreja. Não ficar focado nesses doutores. Não, cara, ficar focado em catar um vídeo dele e colocar totalmente as mentiras e pronto, final, cara. Ah, mas vamos debater sobre a Eucaristia. Os caras não acreditam. Você vai debater com os caras que não acreditam? Os caras vão amputar, os caras vão usar fala dos pais da igreja, os caras vão fazer aquela salada, os caras vão citar vários versículos bíblicos fora do contexto, como ele citou no debate com Ariel, que tanto se vangloria aí, fez a live lá com os amiguinhos dele lá no canal lá do pastor César, falando do debate. Simples entender isso. Ah, mas intercessão, os caras vão destruir, cara. Esse é o foco, o fundamento de Satanás, como diz o nosso saudoso Padre Pio. Porque divisão, quem é o fundador da divisão? Apocalipse 2:4, arrastou a terça parte dele. O que é isso? Divisão. Mateus 12:25, Cristo fala, toda divisão será dispersa. 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente. Paulo fala, tem que manter a integridade do evangelho que eu transmiti e preguei, para não ter caminhado em vão. Que evangelho é esse que Paulo está falando? Tem uma doutrina dos apóstolos 2:42, Efésios 2:24 são fundamentos dos apóstolos, marido amai a vossa igreja, como Cristo amou a igreja, entregou por ela, Efésios 5:25, 1 Timóteo 3:5, igreja com luz, tentáculo da verdade, 1 Coríntios 2:1, Deus discute primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios, Atos Apóstolos 12:28, foi conquistada com sangue, edificar o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra diante do próprio Cristo. Atos Apóstolos 2:10, o Espírito Santo, João 16:13 ali, o Espírito da verdade, desce em Atos Apóstolos 2, que orava junto com Maria, Atos Apóstolos 14. Atos Apóstolos 2:41, Pedro converte mais de 3.000 almas. A sombra de Pedro curava os apóstolos, se eu não me engano, 5:16-17. E por aí vai, cara. Esse é o verdadeiro evangelho. E Paulo fala, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que se me confundem. Gálatas 7. E ainda uma coisa muito interessante, ó. Se você dá ouvido a esses caras, simples, pô. É só. Efésios 4:5, só batismo, uma só fé. É só. Gálatas. E o Ariel, ele questionou o Lucas Manzoli ali, usar de uma forma desonesta, tipo colando ali, usando o Notebook. Isso um Notebook, se eu quiser pesquisar todos os pais da igreja ali, em 5 minutos ou 2 minutos, eu tenho mais de 20, 30 citação. Provar de Bíblia, porque a Reforma Protestante acredita não somente a Escritura. Então, por que vocês vão fala de paz da igreja? Simples entender isso, ó.
Gálatas, é só 1:7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito o que ele acabou de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja excomungado. Ó. Gálatas 11, 1 e 2. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha só. O evangelho que foi revelado à igreja não é evangelho fundamento de homens ou de placa de igrejas, ou essa teologia, doutrina de fundamento de homens. Não, cara, é a doutrina do alto. Simples entender isso. Por isso que é perseguida e é odiada por esses doutores que se apartaram da igreja, e o foco não é mais o evangelho, o foco é eu. Contra a visualização, eu refutei fulano, cicrano, tal, etc. E a palavra de Deus e a conversão está muito longe. Salve Maria, sou Sérgio Missionário. Roberto, aqui é o primeiro vídeo, só para você entender a visão do doutor Banzoli. E tem pessoas que abraçam, você vai ver os comentários, muitos comentários ali, cara, dos seguidores deles. Não seguidor de Cristo. Certo? Salve Maria.